prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h03. Muito boa tarde para você que está aí sintonizado conosco, acompanhando a programação da Rádio Metrópole. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto. E vamos juntos aqui no Metrópole Saúde até as 5 da tarde, como sempre, falando sobre saúde, cuidados, prevenção, abrindo espaço para você participar. E como anunciei agora há pouco, no finalzinho do Metrópole Serviço, a gente fala hoje aqui com o Dr. Juliano Liambi. Ele é médico ortopedista, cirurgião, especialista em coluna, atua aqui em Salvador, também em São Paulo. Agora está aí no serviço de coluna do Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira, implantando esse serviço aí e principalmente ofertando possibilidades para quem precisa aí de tratamento de coluna. A gente vai falar justamente sobre esse assunto, entender sobre os sinais, sintomas que podem indicar alguma situação que precisa de avaliação, tratamento. Vamos falar sobre diagnóstico, as principais questões relacionadas à coluna, né? Quais são os principais diagnósticos que acontecem e os tratamentos. A gente já está aí com o Dr. Juliano no ponto. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Stephanie? Boa tarde, doutor, tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre a questão do tratamento de coluna, porque a gente sabe que quem tem aí sua dor de coluna sabe como é difícil e muitas vezes como precisa de um acompanhamento adequado e de um tratamento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os seus ouvintes. Eu acho que a gente tem muita coisa nova para mostrar, para falar para vocês sobre as novidades aí que a gente está tendo no nosso mercado das doenças na coluna, né? Maravilha, exatamente. Eu queria já começar dando um panorama geral para o nosso ouvinte a respeito, eu acho que é a principal questão aí que chega no consultório, né? É o relato do que está sentindo, né? Quais são aí os principais sinais, sintomas que podem indicar, doutor Juliano, algum problema na coluna e que merece aí uma visita ao ortopedista? Na verdade, nós temos alguns sintomas aí, 2 sintomas que são muito importantes e básicos, não é? Que são aquelas dores que nós temos nas costas, diretamente nas costas, seja na coluna cervical, na coluna torácica ou na coluna lombar, não é? A cervical é o pescoço mais em cima e a lombar é aquela parte de baixo, mais perto lá da cintura. Então, se você tem esta dor e se você tem uma dor que ela se irradia destas posições, indo para o teu braço, né, da cervical para o teu braço, ou da tua coluna lombar, lá embaixo, indo para as pernas, esses são tipos de dor muito comuns e que é uma parte muito grande do nosso consultório. Isso indica que você pode ter uma patologia de coluna na realidade, tá? E isso pode ser tratado, pode ser diagnosticado direitinho, porque muitas vezes você fica tomando remédio, somente tomando remédio, fazendo uma fisioterapia por um longo período e as dores não melhoram. Então, hoje, nós conseguimos diagnosticar o que está acontecendo com esse paciente e a gente vai poder ajudar ele de várias formas hoje em dia. Maravilha, olha, foi ótimo para a gente já começar aqui essa conversa. Para você que está aí acompanhando o Metrópole Saúde, a gente fala sobre tratamento de coluna. A gente está com o doutor Juliano Liambi, ortopedista, cirurgião, especialista em coluna. Ele que atua aqui em Salvador, também em São Paulo, está aí junto ao Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira, agora implantando um serviço específico relacionado à coluna. E a gente vai conversar sobre esse tema. Já começamos falando sobre esses sinais e sintomas, doutor Juliano, que indicam aí alguma situação na coluna. E eu queria já falar um pouquinho como é que se dá esse diagnóstico, né? Muitas vezes o paciente precisa, depois dessa visita ao ortopedista, passar por alguns exames específicos. O que é que a gente tem hoje de opção para esse paciente? E principalmente, né, depois como é que se fecha esse diagnóstico para daí traçar o tratamento? Tá, então vamos lá. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande nesse diagnóstico, que antigamente era difícil, o diagnóstico era um diagnóstico difícil. Hoje, através da ressonância magnética, da tomografia
e também do raio-x, numa importância um pouco menor, mas sempre que nós pensamos em algum diagnóstico de hérnia de disco, de desgaste da coluna, né, que o pessoal fala muito, né, o desgaste da coluna, nós temos sempre que pensar na ressonância magnética, tá, que é o principal exame que nós temos, é o exame mais importante que a gente tem, e a tomografia em segundo lugar. Então, com esses 2 exames, nós temos condições de diagnosticar todas as patologias da coluna, né? O raio-x nos ajuda, mas esses 2 exames são primordiais. Então, as hérnias de discos, os desgastes da coluna, as deformidades, né, as escolioses também, que nós tratamos, tá? Nós conseguimos fazer o diagnóstico de quase 100% das patologias através desses 2 exames que são, hoje em dia, facilmente achados em qualquer lugar aí e para fazer fica muito fácil. Ótimo. Olha, já tem participações chegando aqui, mas já vou convidar os nossos ouvintes que estão aí conosco, sintonizados, podem participar também, tirar suas dúvidas com o Dr. Juliano Lhambi, 35055000, nosso telefone para você participar ao vivo. O Zé Silva está aí no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981 553258. Tem o nosso portal metro1.com.br, está aí à sua disposição. Lá você acessa, fica bem informado com as principais notícias do dia. Aproveita, manda sua mensagem aqui para o estúdio. E ainda estamos ao vivo no YouTube, mais uma forma de acompanhar nosso programa ao vivo. Acesse youtube.com/portal Metro1 e lá também tem o chat para você participar e interagir conosco aqui. Já tem participações chegando, doutor Juliano, vamos lá. Genivaldo diz, boa tarde, Stephanie, doutor. Então, minha mulher foi ao ortopedista, pois está sentindo dores na coluna. Chegando lá, ele pediu para que ela fizesse alguns movimentos e em seguida falou que ela não tinha problema algum na coluna. Mas eu e ela sabemos que quando ataca, como é que ela fica? Então, o que o senhor pode falar sobre isso? Olha, o exame físico é o primordial em qualquer diagnóstico que nós venhamos a fazer, certo? O fato de ele fazer alguns movimentos e achar que ela não tem nada na coluna, não está bem completo esse exame, certo? Porque se você tem dor localizada na tua coluna, ou uma dor que irradia para a perna, ou uma dor que irradia para o teu braço, né, para aqueles que estão nos vendo, você tem que fazer uma ressonância. Então, a investigação dela não terminou no meu modo de pensar, como eu pratico o meu dia a dia no meu consultório. Nós precisamos da ressonância, nós precisamos da tomografia, nós precisamos do raio-x. Por quê? Porque estes exames vão me dizer se ela tem uma hérnia, se ela tem um desgaste do disco intervertebral, que produz muita dor nas costas, não é? E, então, eu acho que o atendimento dela, ele tem que dar uma continuidade nisso, fazendo a ressonância, fazendo o raio-x, e aí sim a gente vai saber qual que é a real origem da dor que ela está sentindo, porque se é assim, tão intensa como você está me falando, ela deve ter alguma coisa, tá? Então, faça a ressonância e faça a tomografia. Pois é, como a gente falou no iniciozinho da conversa aqui, quem tem dor de coluna, né, sofre com isso, sabe muito bem e certamente vai em busca aí de um acompanhamento e principalmente de achar esse diagnóstico para ter um tratamento adequado. Doutor Juliano, aqui tem Jana, que diz o seguinte, já está trazendo algumas questões, a gente falou de possíveis diagnósticos aí. Ela diz, boa tarde, doutor. E aí já vamos entrar talvez um pouquinho nos tratamentos. É verdade que problema no ciático não tem solução? Cirurgia resolve? Vamos falar sobre a dor ciática, né? Que muitos ouvintes sempre relatam aqui e eu acho que é um problema que gera muita dor. É coluna, tem tratamento? Como é que funciona, doutor Juliano? É coluna, certo? Tem tratamento, sei lá, vou dizer um número que cerca de 70%, acho, dos doentes nossos tem aquela dor que o pessoal chama de ciático. O que é o ciático, na verdade? É aquela dor que desce lá na perna, que sai das costas, né? Ela sai da coluna lombar, lá do fim, ela desce lá na perna, não precisa ir até o pé, ela vai às vezes até o joelho, até a perna, tá? Isso é o ciático, certo? E isso é uma das causas mais comuns de queixas no nosso consultório. Aí ela me pergunta se tem cura. Sim, tem cura. Outra dor que é muito comum é a dor do pescoço que desce para o braço, né? Isso se chama cervicobraquialgia, vamos dizer assim, uma maneira mais simples para ensinar as pessoas. É um nervinho que está apertado aqui na sua cervical, no pescoço, está comprimindo essa raiz e a dor está irradiando, tá? Isso
são as dores irradiadas. Então, falando do ciático, sim, nós temos hoje maneiras de tratar isso, e é principalmente o nosso foco da entrevista hoje, que é o que eu quero mostrar para vocês, que é a endoscopia de coluna. Hoje nós temos esse procedimento que foi liberado pela ANS em abril, no início de abril, que é um procedimento que nós estamos lutando para que ele seja liberado há quase 13 anos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, nós já tentávamos autorizar esse procedimento, e a ANS agora colocou esse procedimento no rol, e a gente pode fazer, então, os tratamentos endoscópicos das hérnias de disco, das dores lombares, né? Então, eu posso dizer para essa nossa ouvinte aí que, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos, sim, tratamento para o ciático, tratamento para essa dor cervical, que nós chamamos de cervicobraquialgia, através das endoscopias, que são orifícios muito pequenininhos, entre 5 e 6 milímetros, 7 milímetros, onde a gente aspira essa hérnia, muitas vezes com anestesia local ou com sedação, tudo depende do caso, não é? Mas a gente pode, sim, tratar esse paciente e ele ficar livre dessas dores. Nós hoje temos uma situação muito interessante, que são aqueles pacientes que têm dor há muito tempo, que ficam tomando remédio, fazendo uma fisioterapia que melhora, piora, melhora, piora. Hoje, dependendo do caso que você tem, nós conseguimos ajudar você com a endoscopia e aliviar essas dores do ciático, as tão famosas dores ciáticas, né? Através desse procedimento que é muito simples, que é o que a gente está implantando aí no Hospital Santo Amaro, tá? Em São Paulo nós já fazemos há bastante tempo, o Santo Amaro agora está implantando o serviço, e a gente quer oferecer isso para os usuários aí do hospital, tá? Mas fique tranquila, você tem sim tratamento, tá? Eu acho que esse é o grande questionamento dos pacientes no consultório, né, doutor Juliano? Então a gente já entende aí, até importante, porque quando a gente fala endoscopia, eu acho que para o senso comum muitas pessoas, né, pensam na endoscopia, né, do sistema digestivo, né, a endoscopia que a gente faz como exame. Então, nesse caso, quando a gente fala endoscopia de coluna, já é um tratamento, e aí eu já vou entrar num aspecto. Ele pode muitas vezes eliminar ou até talvez atenuar a chance desse paciente precisar de um procedimento cirúrgico convencional, por exemplo? Sim, sem dúvida. Essa é a grande mudança que a gente está tendo a partir de abril, porque entrou no rol da ANS, né? As operadoras dizem o rol tem que estar no rol, agora está no rol. E esse é um procedimento muito pequeno, que você vai conseguir tratar a sua hérnia, a gente vai conseguir ressecar a sua hérnia, né? A grande maioria dos casos, né? Aliviando, deixando você livre desse sintoma e evitando aquelas cirurgias maiores. O grande apelo dessa endoscopia, dessa técnica nova, que a gente já agora consegue fazer para todo mundo, não é nova, nós fazemos isso há muitos e muitos anos, é que agora a gente consegue fazer para todos e evitar muita cirurgia. Esse é o grande impulsionador aí dessa técnica, certo? Então a gente evita aquelas cirurgias maiores, onde a gente tinha que usar pino e parafuso, né? O pessoal tem muito medo disso, não precisa mais ter medo disso também. Hoje nós temos cirurgias seguras, técnicas cirúrgicas seguras por outras vias de abordagem. No meu grupo, nós não fazemos muito essas cirurgias posteriores, que são mais complicadas, nós usamos outras vias, as anteriores e as laterais, é uma coisa muito feita aqui em São Paulo há muitos e muitos anos, desde que eu voltei dos Estados Unidos, a gente implantou isso, que não é uma coisa nova, tá? Mas então a gente consegue reduzir a intensidade do tratamento que você está tendo, e acelerando a recuperação. As endoscopias, na maioria das vezes, você faz uma endoscopia e o paciente vai embora logo após o procedimento, com anestesia local e sedação na grande maioria dos casos, tá? E isso é um avanço muito grande mesmo, vai facilitar muito a vida das pessoas, tá? Ótimo, eu vou até puxar a pergunta aqui, tem muita gente participando, acompanhando ao vivo aqui no youtube.com/portal Metro1, e Lisandra traz aqui uma pergunta que faz a gente, né, mergulhar mais nesse comparativo da cirurgia convencional e dessa nova possibilidade aí com a endoscopia de coluna, porque ela diz aqui, gostaria de saber como é a recuperação da cirurgia de coluna. Falavam muito que as pessoas podiam ficar até mesmo sem caminhar após operar. Isso ainda acontece? Não. Pode falar para a Lisandra, ela pode ficar bem tranquila. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos como monitorar essas cirurgias, certo? E agora nós temos, um outro procedimento que também está dentro do rol da ANS, então nós podemos monitorar essa cirurgia do começo ao fim. O que é essa monitorização? Nós temos um aparelhinho elétrico que vai nos dizendo, junto com o profissional que faz esse exame, se a gente está criando alguma irritação em algum nervinho,
ou alguma terminação nervosa. Então, hoje nós temos uma segurança muito maior para operar, para indicar uma endoscopia que, mesmo sendo pequena, a gente pode usar esse tipo de recurso para deixar a cirurgia muito mais segura. Então, hoje nós não temos mais aquele medo tão grande, nós explicamos para o doente, explicamos como é que funciona o sistema, para deixar essa cirurgia muito mais segura e muito mais efetiva. Nós aqui usamos já essa situação, essa cirurgia, já com essa neuromonitorização, tá? Então, isso nos dá uma segurança muito grande de fazer procedimentos com uma tranquilidade muito grande, tanto para nós, cirurgiões, como para o doente. Então, nós oferecemos essa facilidade também quando a gente está pensando em fazer uma endoscopia, tá? Olha, aqui tem participação de um ouvinte que não se identifica, mas diz aqui o seguinte: boa tarde, doutor Juliano. O meu caso é exatamente isso. Eu tenho hérnia de disco, fiz fisioterapia, RPG, atualmente faço pilates, mas mesmo assim, às vezes, as crises retornam fortíssimas. Preciso entrar com medicamentos como Musculare, Alginac, entre outros. Tenho 36 anos e trabalho sentada por muito tempo, o que agrava ainda mais a minha situação. Será que esse tratamento não resolveria o meu caso? Hoje a gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, para quem que nós estamos indicando a maior parte das endoscopias? Justamente nesses pacientes que já estão de uma forma mais crônica, tomando medicação, fazendo a fisioterapia, porque a fisioterapia ela não vai retirar essa sua hérnia. Nós não tínhamos essa possibilidade antigamente de retirar uma hérnia, de ressecar uma hérnia, né, de aspirar ela, por exemplo, com outros métodos. A endoscopia nos permite isso. Então, a gente não fica mais naquela situação onde a gente mantinha o paciente fazendo fisioterapia por longos períodos, tomando medicação por longos períodos. Como é um procedimento muito pequeno, se os procedimentos iniciais não funcionam, a gente está mais apto hoje a oferecer uma endoscopia, que é uma cirurgia que dura, em média, dependendo, obviamente, do caso, 30, 40 minutos, com um orifíciozinho muito pequeno, uma recuperação muito rápida, porque ela é muito pequena. Muitos pacientes voltam a fazer as suas atividades, principalmente no trabalho, em cerca de uma semana ou um pouquinho mais. Mas isso é uma coisa muito revolucionária, no meu modo de ver, porque a gente está mudando os nossos conceitos. Por que a gente vai deixar o paciente fazendo fisioterapia por meses, se hoje a gente tem um procedimento que pode ser aplicado para você, tem que ver se você é um candidato, que você vai poder melhorar quase que instantaneamente, né? Uma hérnia, você vai lá, aspira essa tua hérnia, retira essa tua hérnia e melhora os sintomas. Você não vai ter mais que tomar medicação, pelo menos para a hérnia, né? Às vezes você tem outras doenças associadas, mas a gente consegue ajudar os doentes, né? E não precisa ficar naquela dependência da fisioterapia. Toda hora você tem que ir lá 3 vezes por semana fazer uma fisioterapia. Então, o segredo todo é saber o que você tem, os exames corretos, saber se a gente pode aplicar essa técnica para você. E você vai sentir uma diferença muito grande. É um procedimento muito, muito pequeno, tá? Então, é uma coisa muito interessante. Até aproveitando, a gente está com o Dr. Juliano Liambi, que é ortopedista, cirurgião especialista em coluna. Ele que atua aqui em Salvador, também em São Paulo, e agora está aí implantando esse serviço de coluna aqui no Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira. E a gente falou sobre esse aspecto, né, dessa avaliação para ver se o paciente pode ou não se submeter a essa endoscopia de coluna que vem aí com esse cunho de tratamento. Tem contraindicação? Vamos aproveitar para entrar nesse aspecto. Contraindicação à endoscopia, vamos lá. Na verdade, não seria uma contraindicação. Nós temos que ter o diagnóstico correto. Se você tiver uma hérnia, uma protrusão foraminal, ou então, mesmo que ela seja um pouco mais para dentro do canal, para os pacientes entenderem, né? Nós temos vários posicionamentos. Se esse diagnóstico de protrusão ou de hérnia de disco for a causa dessa tua dor irradiada na perna ou no braço, que é um grande avanço, são as endoscopias cervicais, com um orifíciozinho pequenininho, a gente consegue retirar uma hérnia, aliviar a pressão. Se você tem essa patologia relacionada ao seu exame físico, você tecnicamente não tem uma contraindicação, a não ser que você tenha alguma outra doença que possa impedir, ou que seja mais grave, não é? Ou que possa impedir você de realizar o procedimento. Aí tem umas coisas técnicas, né? Sangramentos, algumas outras doenças que produzem sangramento, mas até nessas mesmo a gente corrige o paciente, tratamos o doente e tentamos fazer essa técnica. Então, contraindicação, se você tem o diagnóstico correto, a gente não vê uma contraindicação para a endoscopia, tá? Absoluta não, né? Em hérnias muito grandes, então aí você pode até pensar em uma cirurgia mais aberta, mas eu acho que
a imensa maioria dos pacientes são aptos a uma endoscopia de coluna, mas temos que ver caso a caso no fim das contas, tá? Ótimo. Anônima diz aqui, boa tarde a todos. Doutor, eu tenho dores, escoliose na coluna e gostaria de saber, porque do nada a coluna dá uma pontada ou uma fisgada. Isso quer dizer que eu já tenho hérnia de disco? Na verdade, não, a gente tem que investigar você um pouco mais. Você tem uma escoliose, depende do tamanho da tua escoliose, você pode vir a ter muita dor, né? As escolioses na vida adulta, ela começa a ser dolorosa, na infância ela não é um quadro de dor intenso, né? A gente costuma dizer que a escoliose na criança não dói, mas na vida adulta você começa a ter degenerações dos discos, das facetas, então da própria coluna em si, e você começa a ter dor. Para a gente saber se essas dores que você está tendo são relacionadas às protrusões, ao disco degenerado ou às hérnias, voltamos ao assunto que nós já comentamos. Nós precisamos examinar você, nós precisamos fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, tá? E um raio-x. Se você tiver uma hérnia ou uma protrusão que esteja te incomodando, nós podemos até discutir o quadro contigo, mas principalmente nós precisamos examinar você, tá? Esse é o ponto principal. Ótimo. Aqui tem participação de Alessandro, que diz: doutor, boa tarde, minha esposa sofre com dor no cóccix há 4 anos. Já passou por vários tratamentos, entre eles infiltração e remédios. Uma cirurgia, será que resolveria? Vamos lá, de novo, ele está me falando em cóccix, certo? Que é o finzinho da nossa coluna, certo? Então, hoje, no cóccix, também nós temos alguns tratamentos que nós podemos agir naquelas últimas peças do sacro, que nós chamamos de cóccix. Ele pode ser feito através de infiltrações ou até mesmo da ressecção desse cóccix, tá? Então, realmente, se tem tratamento, sim, e pode chegar até uma cirurgia pequena, né? Nessa nós não usamos endoscopia, se for cóccix, certo? Nós usamos aí os métodos que são as infiltrações e até mesmo a ressecção aberta por uma incisão menor, mas aberta para a ressecção do cóccix em última instância, vamos dizer assim. Vamos lá, Josane está aqui acompanhando a gente no YouTube e diz: doutor, boa tarde, eu fui diagnosticada com 2 vértebras, I4 e 5, com lesão degenerativa, dei entrada no INSS, fui negada na perícia, entrei com requerimento já faz 5 meses e eu realmente não consigo trabalhar. Já fiz fisioterapia, não me vejo voltando ao trabalho doméstico, que é a minha profissão. Estou com todos os exames, aqueles de praxe já feitos, e mesmo assim foi negada a minha perícia médica. Ela quer saber a respeito desse caso e principalmente sobre esse tipo de lesão, né? Se realmente inviabiliza. Na verdade, você tem uma discopatia aí, pelo que ela está me dizendo, em 2 níveis. Isso é um assunto importante que a gente precisa abordar, porque além da endoscopia, nós temos também um procedimento que é muito utilizado no mundo inteiro, que é o disco artificial, que também é a prótese de disco, nós chamamos de disco artificial ou prótese de disco. Também foi um dos meus treinamentos nos Estados Unidos, essa prótese de disco. Hoje nós temos uma prótese de disco muito moderna que a gente pode usar, mas o mais importante, a prótese de disco, ela entrou também no rol de procedimentos, não é? Da cervical inicialmente, mas você pode fazer em outras áreas, e essa prótese de disco, ela nos ajuda a tratar os doentes que têm discopatia degenerativa, que provavelmente é o teu caso. Você tem 2 discos doentes, então se você tem muita dor nas costas, mais do que dor irradiada nas pernas, você pode até mesmo fazer uma artrodese, que é uma cirurgia mais agressiva, ou disco artificial, que agora está no rol também, evitando aquele pino e parafuso que todo mundo tem medo, que nós também não gostamos de usar, é uma última solução, mas se você é jovem, tem bastante dor, isso vai te ajudar. Então é mais uma ajuda que nós temos nesse rol aí de tratamento que você tem. E sem dúvida, se você tem os discos degenerados, se você tem 1 ou 2 discos degenerados, isso é uma patologia muito limitante. Só quem tem dor nas costas sabe o quanto isso te limita. Às vezes você não consegue ficar nem de pé, não consegue ir no shopping, andar um tempo, tem que sentar porque dói demais, aí daqui a pouco você está sentado lá, começa a te doer sentado também, e você tem que levantar. Então, nós chamamos essa dor axial, dor mecânica, é uma coisa muito limitante. Nós sabemos que ela é muito limitante e você tem direito, sem dúvida, a receber um afastamento e principalmente se tratar.
Se você tem os exames, procure o tratamento, né? Você tem grande chance de usar uma dessas duas técnicas que eu estou falando aqui para poder se beneficiar. Ótimo. Jesuíno está aí na linha 2. Boa tarde, Jesuíno. Boa tarde, doutora. É o seguinte, essa entrevista que a gente estamos assistindo aqui agora no rádio é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta ao médico. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pode falar, Jesuíno, estou te ouvindo. Tudo bem. Justamente quando no início do programa, justamente uma pessoa me perguntou, e eu ouvi tudo que o senhor falou, justamente isso que eu estou sentindo, doutor. A dor nas costas, a dor nas pernas e nos braços. Justamente é problema da coluna, porque eu tenho 70 anos, sou soldador, já estou aposentado, mas geralmente agora com esse tempo frio, estou sofrendo muito com essas dores, doutor. Os exames, eu não tenho, mas eu posso cuidar dos exames e depois, como é os procedimentos? É particular? Você tem que ver, Joséino, aí o pessoal que possa te atender, sem dúvida, se você tem ressonância, se você tem tomografia, você tem que procurar alguém que possa te atender aí na tua região, de acordo com o teu plano. Eu não sei onde você está, não conheço você, mas com esses exames, o médico que for te atender, o especialista em coluna, que é uma coisa importante hoje, né? Esses procedimentos, eles têm que ser realizados pelo pessoal que é especializado em coluna. Por exemplo, nós temos a Sociedade Brasileira de Coluna. Então, procure alguém aí perto de você que seja capacitado a fazer o tratamento dessas patologias. Uma pessoa que seja especializada em cirurgia de coluna, por exemplo, né? Esse médico vai poder te ajudar bastante. Se as doenças forem da coluna, eles vão te ajudar, tá? Então, procure alguém que está capacitado a te ajudar com esses exames que você tem e que, sem dúvida, você vai ter aí uma ajuda muito grande, tá? Até mesmo o tratamento e a melhora do teu quadro clínico, né? Você já está aposentado, você não precisa ter uma carga muito grande de trabalho, né? Mas então, procure alguém habilitado para te ajudar, tá bom? Então, orientação para Jesuíno. Tá na hora da nossa pausa para o intervalo comercial. A gente vai seguir daqui a pouquinho, as perguntas não param de chegar. Muitos relatos aqui sobre dor na coluna e pedidos de informações sobre tratamento, diagnóstico. A gente vai fazer essa pausa. Stephanie. Mas sim, doutor Juliano. Na volta eu gostaria que você introduzisse a gente para falar. O pessoal tem muito medo aí, a gente vê, as perguntas são muito relacionadas ao medo dos tratamentos, ao medo das cirurgias. Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente pode desmistificar aí agora. Ótimo, então já fica aí essa deixa. Na volta do intervalo, a gente vai seguir aqui com o Dr. Juliano Olhambi, ortopedista, cirurgião especialista em coluna, e seguindo aqui a nossa abordagem sobre tratamento de coluna e desmistificando na volta um pouquinho sobre essa questão do medo em torno, né, de alguns procedimentos. A gente faz essa pausa, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Em meio a um período de tantas incertezas, o Hospital da Bahia seguiu em frente. Investiu alto em tecnologia, protocolos de segurança, infraestrutura e qualidade assistencial. Um grande trabalho reconhecido com dupla certificação. Hospital da Bahia, manutenção ONA nível 3 de excelência em saúde e recertificação do selo diamante do IQG pela terceira vez para a hemodinâmica dos Centros de Cardiologia, Neurologia e Vascular. Hospital da Bahia, excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRNBA 6271. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem.
Com um modelo de atendimento verticalizado, o Apvida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 71-3339-4975 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. Apvida, saúde pra valer. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso, cirurgia de bichectomia, gordura da bochecha e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 996849438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Lugar de comprar óculos é na Fábrica. Aproveite a liquidação anual das Óticas A Fábrica. São óculos e armações com até 50% de desconto. É a sua chance de comprar óculos e armações de grandes marcas até pela metade do preço. Aproveite, é só uma vez por ano. Grande liquidação anual das Óticas A Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Lugar de comprar óculos é na Fábrica. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525. Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para a detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Momento Saúde Grupo CAN. Olá, eu sou Jorge Leal, oncologista clínico da Clion, Grupo CAN, e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o tratamento imunológico contra o câncer. A imunoterapia é uma classe de tratamentos que tem como missão potencializar o tratamento do câncer, fazendo com que o sistema imunológico do paciente consiga aprender a lutar contra as células oncológicas. Em câncer de mama, especificamente, um estudo recente mostrou que a adição de uma estratégia imunoterapêutica à quimioterapia aumentou a chance de cura dessas pacientes. Atualmente, nós estamos estudando estratégias de acrescentar essas terapêuticas em fases mais precoces do tratamento das pacientes, aumentando a chance de uma imunidade duradoura e, por assim, aumentando as chances de cura contra o câncer de mama. Momento Saúde Grupo CAN. Grupo CAN. Central de Marcação 3352-8800. Cada dia é um dia. Então, eu acredito muito no poder de recomeçar todos os dias. Eu recomeço todos os dias. Essa é a história do Wellington, colaborador Vitalmed. Acesse vitalparavocê.com.br e conheça histórias inspiradoras de quem cuida do que é importante para você. Vitalmed, cuidando do que é vital para você. Associe-se 2202-8686. Tá procurando um plano de saúde pra sua família proteger? Fique de boa. Escolha o Boa Saúde, é muito bom e você pode ter. Fique de boa, escolha o Boa Saúde, é o plano certo pra você. Boa Saúde é muito bom e você pode ter. 2101-3444 é o plano certo pra você. Com 2L. O quê? Com 2L. Não entendi. Com 2L. Sua participação também aos finais de semana. Com 2L. Dicas, entrevistas, notícias e quadros especiais com Camille Martinho e Daniele Campos. Com 2L. 2L. Todo domingo às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópole. Com 2L. A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h38, de volta com o Metrópole Saúde. E vamos seguir aqui conversando com o Dr. Juliano Lhambi. Ele que é médico ortopedista, cirurgião especialista em coluna. Esse é nosso tema. Ele, para quem tem muita gente perguntando aqui, atua aqui em Salvador, sim, atua em São Paulo também. E agora está implantando esse serviço de tratamento de coluna no Hospital Santo Amaro da Fundação José Silveira. No primeiro bloco a gente falou sobre os diagnósticos, né, sinais, sintomas, né, depois o diagnóstico, e entramos pelos tratamentos. Doutor Juliano, a gente prometeu, então como promessa é dívida, vamos retomar essa conversa, já falando um pouquinho, a gente inclusive teve participação aqui questionando sobre, né, a recuperação da cirurgia e tudo mais. A gente ainda tem muito tabu em torno desses tratamentos de coluna. Vamos tentar explicar aí para o nosso ouvinte o que é que a gente avançou, como é que estamos hoje e como é em termos de resultado e de pós, né, tratamento para o paciente, para a gente tranquilizar quem tem aí um certo receio, muitas vezes ouve falar, né, ouve alguns relatos e fica um pouco receoso. Sim, está havendo uma mudança muito grande nesses últimos 10 anos, eu diria, dentro da cirurgia de coluna e da segurança da cirurgia de coluna. As novas técnicas que nós usamos já na Bahia, há muitos anos eu venho para Salvador já, daqui de São Paulo, minha base é São Paulo, eu tenho ido para Salvador fazer uns procedimentos com o grupo com que eu trabalho aí, um deles agora é o Santo Amaro. Nós antigamente fazíamos, e todos vocês devem conhecer, aquelas cirurgias que são muito grandes, feitas pelas costas, certo? Aquela cirurgia que você faz pela parte posterior da tua coluna, exclusivamente pela parte da tua coluna, que nós chamávamos de cirurgias abertas, né? Essas cirurgias, elas são mais agressivas, elas têm uma incidência de lesões dos nervos, que todo mundo tem medo, né? De lesões dos nervos, os trabalhos mostram alguma lesão de nervo, alguma fibrose, alguma coisa desse tipo, que deixou já uma história, um histórico muito ruim no resultado das cirurgias de coluna, certo? Hoje nós usamos outras vias de abordagem, outras técnicas mais modernas, tá? As vias laterais é o que eu mais me dedico hoje em dia, as vias anteriores, que são feitas pela frente, não é? Essas vias, nós preservamos a musculatura posterior, nós preservamos os nervinhos que nós temos na coluna, que são os grandes causadores dos problemas que nós temos nos pós-operatórios, que vocês conhecem por aí, não é? As pessoas dizendo, eu fiz a minha cirurgia de coluna, fiz a minha cirurgia pelas costas, aquela cirurgia aberta, tá? E às vezes estou até pior do que eu estava, né? Ou não melhorei completamente. Essas são muitas das queixas que nós temos no consultório. Então é isso que eu queria falar para vocês aí, para a população que está nos ouvindo aí da Metrópole, que hoje nós temos novas tecnologias, nós temos novas técnicas, tá? Nós temos novas vias de abordagem, maneiras diferentes de a gente operar e não mexer naquelas estruturas mais importantes que todos nós temos medo, não é? Então, nós temos cirurgias hoje que, no meu ponto de vista, elas são muito mais seguras e a gente consegue oferecer ao paciente uma resposta melhor, tá? Então, eu queria começar já a desmistificar um pouco esse histórico ruim que a gente tem de muitos e muitos anos. E hoje, essas técnicas, elas são aprovadas pela ANS, as operadoras estão liberando, a gente consegue fazer, tanto é uma prova que eu vou aí fazer já há bastante tempo, tá? Então, eu queria dizer um pouco para a população, se informe, né? Procure as novas tecnologias, procure conversar com o seu médico direitinho, discutir as opções, né? Vá se informar. Hoje a gente tem muita fonte de informação que você pode acessar, né? Então, não fique com aquela imagem que todas as cirurgias são ruins, que todo mundo que faz um procedimento na coluna vai ficar com algum déficit, né? O pessoal diz assim, doutor, mas eu tenho medo de ficar paralítico. Vamos discutir o que vai ser feito, o que você tem, o que nós temos hoje para te ajudar, né, a evitar esse tipo de problema, porque hoje nós temos, acabei de falar da monitorização intraoperatória, isso nos dá uma segurança muito grande, uma tranquilidade muito grande de oferecer. Óbvio que toda cirurgia tem seus riscos e complicações, não tenha dúvida, mas tente se informar, procure, questione o seu médico para que ele possa lhe dar informações recentes, certo? Coisas novas da tecnologia para te dar mais segurança, se você tem que fazer um procedimento desse.
Ótimo. Doutor Juliano, tem algo que eu queria aproveitar que a gente entrou nesse tópico, né, de desmistificação de algumas questões relacionadas à coluna e falar um pouquinho sobre a questão da faixa etária, né? Eu acho que no senso comum, quando a gente fala de problema de coluna, dor de coluna, inevitavelmente no primeiro momento a gente pensa logo na pessoa idosa, né? A idade vai avançando, as dores vão chegando, eu imagino que isso seja aí talvez o principal cenário, mas eu queria falar um pouquinho, até para a gente trazer aí como é que isso tem acontecido também nos últimos anos, esse aspecto da faixa etária. A gente já tem uma mudança, por exemplo, de acometimento de problemas na coluna, isso acontecendo nas pessoas mais jovens e até aproveitar, né? A gente tem hoje muitas vezes o uso em excesso dos equipamentos eletrônicos, o próprio celular. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa a respeito de dores relacionadas aqui à parte cervical, sobre a postura errada que as pessoas ficam utilizando o celular. Isso já tem repercutido aí no consultório, a gente sai aí um pouco daquele escopo natural de visualizar somente a pessoa mais idosa, com mais idade, com problema na coluna. E os jovens já estão aí talvez apresentando problemas mais cedo? O que a gente fala sobre isso? Na verdade, isso é uma situação que a gente tem visto no consultório com uma frequência muito maior, algumas coisas relacionadas ao trabalho, e também ao overuse, que a gente chama, dos celulares. Então você está fazendo sempre alguma outra coisa, o celular no pescoço. Então, todas essas posturas viciosas que você assume, seja no trabalho, né, por demanda do trabalho, você tem que conversar lá com o teu patrão, vamos dizer assim, e algumas posturas que você assume em casa, de estar sempre com o celular na mão, tá? Isso são coisas que a gente tem visto no consultório, que pessoas mais jovens começam a ter mais dores, tanto na cervical como na lombar, por esses vícios, muitas vezes esses vícios posturais, que não são coisas difíceis de tratar, ou seja, somente uma orientação de como usar ou não usar, né? Muitas vezes a gente precisa não usar numa intensidade tão grande, corrigir a sua postura durante o trabalho, durante a sua estada em casa, né? Aquele paciente que passa muito tempo sem fazer uma atividade física também enfraquece a tua musculatura e isso vai prejudicando o teu quadro. Então hoje nós temos sim, não só as pessoas de mais idade, acima dos 50 anos, elas estão tendo dor na coluna, não, pessoas mais jovens, muitos já têm uma doença que já vem evoluindo ao longo dos anos, mas muitas pessoas estão criando alguns problemas para elas mesmo quando não utilizam os aparelhos que nós temos hoje em dia de uma maneira correta. São os vícios posturais, tá? É um tema muito amplo, mas os vícios posturais, sim, estão causando aí dores em pacientes mais novos. A gente tem visto essas queixas no consultório. Doutor, eu tenho muita dor na minha cervical. Você vai começar a conversar com o paciente e você vê a história dele que no trabalho ele usa muito o telefone numa postura errada ou o celular de uma maneira desorganizada, né? Então a gente tem muitas queixas disso, tá? Mas são coisas menores que a gente consegue tratar e consertar. Pois é, algo também que me acometeu aqui, tem uma pergunta sobre questão relacionada à coluna e perguntando da possibilidade de fazer ou não academia, atividade física também. Não é incomum a gente ouvir relatos de pessoas que tiveram algum tipo de lesão, geralmente facilmente solucionáveis, mas algumas que muitas vezes demandaram, né, algo maior. Isso acontece com frequência, doutor Juliano? A gente teve também nos últimos anos um crescimento na procura pelo crossfit, né? Uma atividade de alta intensidade. Muitas vezes a pessoa não tem um preparo prévio. É preciso ficar alerta também nesse momento de atividade física? Sim, sem dúvida. Nós precisamos de atividade física, sem dúvida nenhuma, tá? É assim que nós vamos ter uma musculatura forte, para que dê estabilização na nossa coluna. Nós precisamos disso, tanto na cervical como na lombar, né? Nós precisamos da musculatura forte, mas o excesso produz lesões na coluna? Sim, produz. As lesões mais comuns são, eu diria, as mais graves, são as hérnias de disco, eu diria, porque você está lá numa atividade física que tem um certo impacto, que tem uma intensidade, que você não está muito treinado para essa intensidade, você tem que começar devagarinho, você vai progredindo, tá? Mas às vezes você começa de uma maneira muito rápida, não fez um aquecimento, e você vai dar uma carga nesse tipo de exercício e você acaba por exemplo, instruir uma hérnia ou aumentar uma protrusão, fazer uma hérnia que você tem. As histórias são muito comuns, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos do exercício. A atividade física é que vai
aliviar muitas das dores que você tem, vai te prevenir, vai te fazer uma prevenção para que as tuas doenças da coluna não se acelerem, né, tão rapidamente. Então, a musculatura estabilizando a nossa coluna de novo, novamente, como eu já falei, tanto cervical como lombar, vai te dar uma vida útil da coluna maior, tá? Então, mas nós temos que cuidar. Existem muitas modalidades de atividade física, de carga, de muita sobrecarga, de muita repetição, e a gente tem relatos, sim, de que as hérnias aparecem, às vezes, nessa sobrecarga que você faz, tá? Então, sempre atividade física acompanhada com alguém que seja do ramo, que seja da área, que possa te orientar. Ótimo. Vou seguir aqui com as participações e tem a pergunta justamente de Fernando. Ele diz aqui: boa tarde, doutor, apareceu em mim uma dor. Fui ao ortopedista e ele disse que eu tenho espondilose. Posso fazer academia? E tem muito essa questão, né, de que ao identificar um problema na coluna que fica inviabilizada, né, que a pessoa fica sem poder fazer atividade física. Na prática, como é esse tipo de orientação? A gente até já pontuou aí que a atividade física muitas vezes é uma solução, um remédio e prevenção, né? É isso mesmo. A espondilose é um termo genérico que se usa para o famoso, vamos simplificar assim, o famoso desgaste na coluna, né? O desgaste, o bico de papagaio, a população tem os termos aí que são comuns, né? Nós chamamos de termos comuns, mas a espondilose é um termo técnico que denota um desgaste na coluna, vamos dizer assim, sabe? Uma degeneração, certo? Então, essa degeneração não impede você de fazer uma atividade física. Agora, você tem que fazer uma atividade física controlada, né? Você tem que começar devagarinho, tem que ter um fisioterapeuta, e mesmo depois, quando você está livre do fisioterapeuta, você vai querer fazer uma atividade na academia ou alguma coisa aeróbica. Todas as academias, todo mundo pode ter um professor para fazer essa transição daquela fase onde você é um sedentário, que você não tem atividade física, para uma fase onde você está fazendo uma atividade física de maior intensidade. Então, esse cuidado tem que acontecer. Você tem que ter alguém que possa te orientar, te dar limites para que você não venha a produzir uma lesão. Você, às vezes, se empolga com uma atividade, começa a aumentar uma carga, uma intensidade indiscriminadamente, e isso aí vai acabar te trazendo problemas em muitos casos. Então, o certo é, tenha limites, tenha controle e faça uma progressão, né, controlada da sua atividade, do nível de atividade física. Aí você vai ficar bem, mesmo com a espondilose, tá? Olha, a gente está com o Dr. Juliano Olhambi, ortopedista, cirurgião especialista em coluna, conversando aqui justamente sobre isso. Aqui tem Andréia, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre essa novidade, né? Novidade aqui em Salvador, mas que já existe há algum tempo proporcionando para os pacientes, né, uma melhora em alguns quadros, que é a endoscopia de coluna. E ela deixa aqui o depoimento. Andréia Marafon, fiz a endoscopia de coluna semana passada com o Dr. Juliano, excelente profissional, e minha recuperação vem sendo ótima, recomendo. E ela justamente toca nesse ponto, né, de um melhor resultado, principalmente um pós-tratamento para o paciente, né, Dr. Juliano? Na verdade, agradeço a participação aí. Essa é uma entrevista que está sendo colocada em todas as nossas redes. Mas a endoscopia de coluna já é feita aí em Salvador há muitos anos, tá? O grupo com quem eu trabalho já fazemos isso há muitos e muitos anos, tá? E o que é diferente agora é que essa endoscopia, antigamente, ela não era autorizada facilmente pelas operadoras de saúde. Nós tínhamos muita dificuldade. E agora, o grande diferencial aí no país inteiro é que agora, estando na ANS, fazendo parte do rol da ANS, é um direito do usuário de fazer uma endoscopia, se assim ele tiver indicação para tal, tá? Então, mas a gente já faz, vários colegas fazem já isso há muito tempo em Salvador, não é uma tecnologia nova, só que agora, com essa facilidade, a gente vai poder fazer com uma intensidade muito maior, uma frequência muito maior, né? E realmente ela tem uma diferença muito grande de pós-operatório, né? Em matéria de agressividade, é um procedimento muito menos agressivo, que acaba acelerando a recuperação. Isso é uma verdade, nós temos visto essas diferenças, né? Principalmente o paciente faz e vai embora algumas horas depois do procedimento, né? Com aquele quadro de dor, a hérnia que ele tinha, a gente consegue ressecar essa hérnia, isso é uma grande vantagem para os doentes, muito grande, tá? Então, ótimo. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou
no final as perguntas não param de chegar. Realmente a questão da coluna movimenta e gera bastante dúvida aqui, principalmente em relação a diagnóstico, tratamento. Eu queria aproveitar para já agradecer a participação de Dr. Juliano Lhambi aqui conosco, especialmente pelos esclarecimentos. Doutor, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, uma boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de participar e de poder elucidar todas as dúvidas aí que o pessoal tem, os ouvintes da Metrópole. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, a gente que agradece. E nosso programa vai ficando por aqui, mas na sequência vem aí o Jornal da Cidade para vocês. Hoje entrevistas com o Júlio Maria, jornalista, crítico musical do jornal O Estado de São Paulo. Também André Fraga, que é vereador pelo PV. E Leandro Estelitano, presidente da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. E também Ieda Conceição, mãe do boxeador baiano Herbert Conceição. Daqui a pouquinho no Jornal da Cidade para vocês. A gente fica por aqui com o Metrópole Saúde. Para fechar, tem aí nosso Giro Saúde com Giovana Oliveira e amanhã a gente se encontra ao vivo aqui pela tarde. Um beijo, tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. As grávidas, puérperas e pessoas que apresentaram eventos adversos graves após a aplicação da primeira dose de Oxford em Salvador poderão receber dose complementar com outro imunizante. A medida segue a recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Para ter acesso à intercambialidade, as gestantes e puérperas que não tenham apresentado eventos adversos pós-vacina ou que tiveram reações leves deverão procurar o médico do serviço de saúde público ou privado. O profissional irá realizar a avaliação clínica e indicar a vacinação via intercambialidade através do site intercambialidade.saude.salvador.ba.gov.br. A Bahia recebeu nesta segunda-feira mais 102.800 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. A remessa chegou ao aeroporto de Salvador às 9h25, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado. Uma segunda remessa, com 215.280 imunizantes da Pfizer, está prevista para chegar nesta terça em um voo programado para aterrissar às 9h35. As vacinas serão destinadas para a primeira e segunda aplicações. Contando com as duas remessas, a Bahia se aproxima do total de 12.500.000 doses de vacinas recebidas. E o número de cidades com apenas uma morte por Covid-19 na Bahia caiu 62,5% em 3 meses, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. Dos 8 municípios que tinham apenas um óbito registrado no dia 10 de maio, apenas 3 conservam a marca: Catolândia, Gavião e Lagedinho. Os que figuram no seleto grupo, o município de Brotas de Macaúbas teve o maior aumento no número de mortes. Foram mais 7 registros, totalizando 8 óbitos pela doença. A segunda maior elevação ocorreu em Ibiaçucê, com mais 3 mortes. Já Anguera, Cravolândia e Irajuba registraram mais um óbito cada uma. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. E Comax, tecnologia em filtração e climatização. Hora certa. Oferecimento Massa Forte Concreto. O sucesso